ti, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o apóstolo Arlen Alves e a gente está com uma série de vídeos sobre a Bíblia versículo por versículo, e hoje nós vamos trazer o livro de Marcos, capítulo 2. Marcos no capítulo 2. Se você tem gostado desses estudos, se inscreva no canal e vai deixando o seu gostei, vai deixando o seu like aí, para que o YouTube possa recomendar os nossos próximos vídeos a você. E não se esqueça de ativar as notificações do canal. Que Deus continue abençoando a sua vida. Então vamos lá, a continuação do nosso estudo, Marcos, no capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1, diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Neste capítulo 2, versículo 1, Marcos vai relatar novamente que o Senhor Jesus estava novamente em Cafarnaum. Ou seja, ele estava não simplesmente na casa, mas em casa, pois era a sua casa. Chegando os 30 anos de idade, ele mudou de cidade para viver em Cafarnaum, e onde fixou morada. E estrategicamente é compreensível esta mudança de cidade para morar. Cafarnaum era um roteiro de importantes vias terrestres e de caravanas que se dirigiam para o norte, em especial para Damasco. Devido a este afluxo de pessoas que ali passavam, Jesus viu como um lugar ideal para iniciar o seu ministério público. Também podemos imaginar que as caravanas levavam adiante os feitos e o ensino de Jesus para outras cidades que passariam carregando mercadorias. No livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Ou seja, mais uma evidência que Cristo foi para sua casa, porque a palavra habitar significa morar. Versículo 2: Logo se juntaram-se tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. No verso 2, como da primeira vez que Cristo estava em casa, na sua porta, ajuntou milhares de pessoas na porta de sua casa para ouvir a sua palavra e receberem a cura que Cristo ministrava sobre os enfermos. Versículo 3: E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. No verso 3, Marcos vai contar um dos seus episódios mais espetaculares da Bíblia, quando um grupo de 4 amigos resolve trazer até a Cristo um paralítico. O mais extraordinário é como se leva esse paralítico. Nos próximos versículos a gente vai ver. Versículo 4: E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. No versículo 4, Marcos vai detalhar que os 4 amigos não podiam entrar por causa da multidão, então resolveram subir por cima do telhado e abriram para descer por meio de cordas o paralítico. Versículo 5: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. No versículo 5 podemos observar que Cristo observava não só o estado do rapaz paralítico, mas sim a fé dos seus amigos. E mais interessante, que Cristo não cura ele de pronto, mas traz sobre ele em primeiro lugar o perdão, pois disse: perdoados estão os seus pecados. Cristo deixou um segredo escondido neste versículo, que o perdão traz a cura. Então toda pessoa, quando ela perdoa, ela traz a bênção da cura sobre ela. Versículo 6:
estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo. Verso 6 diz que naquele dia havia alguns escribas que estavam dentro da sua casa, no meio da multidão, provavelmente para encontrar algum erro nele e no que ele falava, pois os escribas eram profundos conhecedores das escrituras e estavam ali exclusivamente para apontar algum erro. Versículo 7. Porque diz estes assim blasfêmias, quem pode perdoar pecados senão Deus? No verso 7, eles ficaram indignados, pois diziam em seus pensamentos que Jesus estava blasfemando, porque só Deus poderia conceder perdão aos pecados, e mal sabiam eles que quem perdoava pecado estava na frente deles. Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe diz: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? No verso 8, o Senhor Jesus, usado no dom da revelação, revela que eles estão pensando, pois a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, que ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Verso 9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leito e anda? No verso 9, Cristo vai fazer uma pergunta extraordinária para os escribas, os desafiando, dizendo, o que é mais fácil? O que é mais fácil dizer, levanta-te e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. No verso 10, ele responde a pergunta do verso 7, mostrando que ele também era Deus e sempre será para perdoar todos que se achegarem até a ele. Versículo 11. A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. No verso 11, Cristo mostra também que ele se manifestou como Jeová Rafá, a qual Moisés disse em Êxodo capítulo 15, versículo 26, eu sou Deus que cura. Versículo 12, e levantou-se tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos tal coisa. No verso 12, o paralítico ouve a palavra de Cristo e a obedece, e na hora ficou curado, e carregou a sua cama, que era tipo uma esteira, e o mais tremendo de tudo, que a vida inteira a esteira dominou o paralítico. Agora o paralítico, obedecendo a Cristo, ele muda a situação, pois agora quem tem um domínio sobre a sua cama era o ex-paralítico, porque ouviu a voz do Senhor Jesus e a obedeceu. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. No verso 13, como estava cheia a sua casa, ele resolve sair para o mar, e a multidão ia ter com ele, querendo ver mais milagres fantásticos do Senhor Jesus. Versículo 14. E passando viu Levi, filho de Alfeu, assentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me, e levantou-se e o seguiu. No verso 14, antes de Cristo chegar até a beira do mar, ele passa na alfândega de Cafarnaum para pagar os seus impostos, e no meio de 200 cobradores de impostos, ele vai até a mesa de um homem chamado Levi, que era o Mateus, um menino que desde novo na escola se destacava em matemática e foi chamado na época pelo governo romano para trabalhar coletando impostos na alfândega, e era a primeira vez que Cristo vê ele, e logo Cristo revela seu nome
e diz: segue-me, e ele larga tudo para segui-lo. Versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa, versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. No verso 15, Levi vai fazer um jantar e convida a Cristo para ir com os discípulos. No verso 15, Levi vai fazer um jantar e convida a Cristo para ir com os seus discípulos, e os amigos de Levi, os publicanos, também são convidados. Versículo 16. Os escribas e fariseus, vendo o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? No verso 16, naquela noite os escribas também foram a este jantar e viram a Cristo à mesa com os publicanos e os pecadores na mesa, e começaram a murmurar, dizendo: ele estava na mesa com publicanos, que na época eram considerados injustos pelos altos impostos que cobravam. Ninguém queria ser um amigo de um publicano, e os pecadores estavam à mesa, pessoas que eram julgados simplesmente às vezes por descumprir a lei, que dizia que deveria se lavar antes da refeição, e talvez não foram para suas casas tomar banho com medo de perder algum milagre ou palavra que Cristo pronunciasse. Versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. No versículo 17, Cristo diz que ele não veio para os que se julgavam perfeitos, mas sim aqueles que ouviam a sua voz, ouviam a sua palavra e reconhecia que eram pecadores e se arrependiam. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? No verso 18, eles queriam tentar arrumar algum argumento contra Cristo. Diziam que os discípulos de João Batista jejuavam e os discípulos de Cristo não jejuavam, ou seja, eles estavam querendo dizer que os discípulos de João Batista eram bem mais preparados do que os de Cristo. Versículo 19. E Jesus lhes disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. No versículo 19, Cristo responde a eles de forma espiritual, dizendo que como podem eles jejuar? Ou seja, ele estava querendo dizer: primeiro preciso enchê-los. Ele estava querendo dizer: primeiro preciso enchê-los para fazer a minha obra. Em outras palavras, quando jejuamos é para atrair a presença de Cristo. E isto eles tinham na época, Cristo pessoalmente. Verso 20. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naquele dia. Já no verso 20 ele está dizendo que chegará um dia em que ele seria tirado, ou seja, ele voltaria para os céus, e teriam que jejuar para atrair a presença de Cristo para a terra novamente. Versículo 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, de outra sorte o mesmo remendo novo rompe o velho, e a ruptura fica maior. No verso 21, Cristo ele vai falar sobre a roupa velha e o remendo novo. Ele se referia que muitos deles, os escribas, estavam presos nas tradições do passado e nunca aceitariam as novas coisas que ele estava trazendo. Versículo 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam, e o vinho novo
deve ser deitado em odres novos. Já no verso 22, ele fala sobre os odres velhos se romperem. Já no verso 22, ele fala sobre os odres velhos se romperiam por causa do vinho novo. Ele se referia que ele estava trazendo, o que ele estava trazendo mudaria tanto por fora como por dentro. Versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. No verso 23, Marcos vai destacar: ao passar pelas plantações, eles começaram a colher espigas. Só que era sábado e nenhuma obra poderia se fazer no sábado. Verso 24. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? No verso 24, os conhecendo a lei de Moisés, indagaram a Cristo se eles estavam quebrando a lei de Moisés. Versículo 25. Mas eles lhe disseram: nunca lestes o que fez Davi? Quando estavam em necessidade, teve fome, ele e os que com ele estavam. Nesse verso 25, Cristo vai relembrar a eles um episódio que Davi entra na casa de Deus e comeu os pães que ficavam na mesa dos sacerdotes no templo, e também era dia de sábado. Versículo 26. Como entrou na casa de Deus no templo de Abiatar, o sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão os sacerdotes, dando também os que com ele estavam. No verso 26, Cristo pergunta para eles: por que Davi comeu do pão que só era para o sacerdote e também serviu seus companheiros, e era um sábado? Versículo 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Já no verso 27, Cristo ele deixa bem claro que o Filho do Homem tem poder tanto em outros dias como também no sábado, que era considerado o dia de descanso, pois Deus criou o sábado para o homem descansar e não o homem para o sábado. Em outras palavras, ele estava dizendo que o homem era mais importante que o sábado, ou seja, as suas ovelhas, as vidas eram mais importantes do que o sábado. Versículo 28. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. No verso 28, Marcos termina o capítulo dizendo que não importava o dia, Jesus era Senhor em todos os dias, para a glória de Deus. Se você tem gostado do nosso conteúdo, peço a você, veja, reveja várias vezes até você conseguir entender versículo por versículo desse capítulo 2 do livro de Marcos. Eu tenho certeza que tem sido bênção, tem sido algo muito importante na vida daquele que quer crescer na graça e no conhecimento. Que Deus continue abençoando a sua vida, e não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha, deixa aí nos comentários se você tem gostado, para que a gente possa continuar nessa empreitada de versículo por versículo da Bíblia Sagrada, o livro mais vendido em todo o mundo. Oh, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de todos, um forte abraço e até lá, em nome de Jesus. Deus abençoe.